Ei, segunda série, todos bem? Como vocês estão com relação aos estudos? Estão conseguindo acompanhar, se organizar, realizar as atividades? A gente sabe que não é fácil, é tudo muito novo para todos nós, mas a gente vai se adaptando aos pouquinhos, dando um jeitinho, e nós estamos aqui para ajudar no que for preciso, ok? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que nós já estávamos estudando, que é o romantismo em Portugal. Nas duas últimas aulas, vocês tiveram algumas videoaulas destacando alguns aspectos importantes, algumas características, alguns apontamentos, fizeram algumas anotações, realizaram um resumo. E vale destacar que esse conteúdo eu já havia discutido com vocês nas nossas aulas anteriores. Na semana passada, eu pedi para que vocês estivessem realizando as atividades que ainda estavam faltando desse último capítulo da apostila, visto que algumas questões nós já havíamos discutido em sala, algumas já haviam sido feitas, e pedi para que vocês estivessem realizando 4 questões que se encontravam na página 52, né? 2 na página 52 e 2 na página 53. Vamos lá, então, são essas 4 questões que eu gostaria de corrigir e discuti-las com vocês, ok? Lá na página 52, nós temos as questões 7 e 8, referentes a um texto que é, na verdade, um poema do escritor Almeida Garré. Almeida Garré é considerado o nosso poeta mais importante do romantismo português, pois foi a partir do seu poema Camões que teve início o romantismo em Portugal. E o poema diz assim: Quando eu sonhava, era assim, que nos meus sonhos havia, e era assim que me fugia. Apenas eu despertava essa imagem fugidia que nunca pude alcançar. Agora que estou desperto, agora a vejo fixar. Para quê? Quando era vaga, uma ideia, um pensamento, um raio de estrela incerto, um imenso firmamento, uma quimera, um vão sonho. Eu sonhava, mas vivia. Prazer não sabia o que era, mas dor não na conhecia. E esse poema aí traz pra gente todas as características do romantismo em si, porque ele trabalha com a ideia do sonho, que para o poeta é o momento de estar com a mulher amada, né, com a mulher que ele idealiza. Pelo menos no sonho, ele poderia estar próximo a ela, ele poderia ter a sensação da presença dela e talvez ela pudesse o quê? Sentir o mesmo, retribuir esse amor. Entretanto, na realidade, né, no plano da realidade, ele não tem a presença dela. Por isso que ele termina o poema dizendo: prazer eu não sabia o que era, porque não havia concretização amorosa no sonho. Mas dor ele não conhecia, porque na realidade a dor é tamanha, porque ele não tem a presença da mulher amada. E a questão 7 dizia assim: o poema de Almeida Garré apresenta uma dualidade que determina 2 estados de consciência do eu lírico. Que estados são esses? É exatamente o sonho, né, que é a imaginação, onde ele tinha a presença da mulher amada, e a realidade, que é o momento da racionalidade. Na questão 8 ele diz: eu sonhava, mas vivia. Interprete esse verso considerando a recusa da poesia romântica pela racionalidade, que caracterizou a literatura neoclássica que a antecedeu. E aqui nós temos aquela característica do romantismo, que é a fuga da realidade, que se contrapõe a quê? Ao racionalismo presente no neoclassicismo, conhecido como arcadismo. O romantismo ele trabalha exatamente com essa questão de que a imaginação criadora ela permite a sensação amorosa, o prazer amoroso, ela permite a felicidade, mesmo que por meio da ilusão. Enquanto a racionalidade afasta o poeta do sofrimento amoroso, né, da sensação amorosa. Lembrar que o sofrimento não é algo ruim para o poeta romântico. Ao contrário, é uma concretização da poesia romântica. As questões 9 e 10 diziam respeito a 2 textos. Um deles do romance Eurico, o Presbítero, do escritor português Alexandre Herculano, e o segundo texto era um texto do romance O Missionário, do escritor inglês de Souza. Vale destacar que o primeiro texto, Eurico, o Presbítero, fazia parte do romantismo português, e o segundo já era um texto do naturalismo. E lendo os 2 textos, nós observamos que eu não vou fazer a leitura, vocês façam depois, com certeza já fizeram, nós observamos que há uma discussão em torno do amor e da questão religiosa. O tempo todo a fé, a questão da religiosidade, ela aproxima-se da questão amorosa, como se fossem coisas que estariam juntas, que precisassem estar juntas. A idealização do amor e a questão da religiosidade. Então, na questão 9, ele diz assim:
Em cada fragmento apresentado, encontramos o protagonista envolvido por fortes sentimentos de amor e de fé religiosa. Com base nessa observação, letra A. Descreva o que há de comum na reação dos dois religiosos ao viverem tais sentimentos. Ou seja, a religiosidade, ela está junto do apelo amoroso. O poeta, o tempo todo, compara o endeusamento, da mulher amada, a questão do sentimento amoroso, a um ato de fé, de religiosidade. Na letra B, ele diz: explique as razões pelas quais, no 5º parágrafo do texto de Herculano, o personagem se refere a 2 templos. E lá no 5º parágrafo, ele diz assim: Ermengarda, Ermengarda, eu amava-te muito, adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto precisava de ajoelhar ante os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos 2 templos? E aqui fica bem claro para a gente que o amor é algo sagrado. A condição amorosa é como se fosse um templo religioso. É como se fosse um momento sagrado do poeta. Então, aquele ambiente de amor era também um templo religioso. Na questão 10, ele pede para compararmos as 2 personagens femininas. Em Eurico o Presbítero, nós temos Ermengarda. E em O Missionário, nós temos a personagem Clarinha. E a pergunta diz assim, letra A. Aponte a diferença que há entre Ermengarda e Clarinha no que diz respeito ao predomínio dos traços físicos sobre os espirituais ou vice-versa, segundo as visões dos seus respectivos amantes. No primeiro texto de Eurico o Presbítero, Ermengarda é descrito como uma mulher pura. Lá no 2º parágrafo ele diz: essa imagem é pura e sorri. Ela tem coroa de virgens, o rosto fica vermelho diante da inocência. Então ele utiliza termos que demonstram a pureza, o retrato da inocência da personagem. Enquanto no texto 2, O Missionário, Clarinha é descrito apenas com atributos físicos, ou seja, voltado para essa questão da sensualidade, voltado para a preocupação do físico da personagem. No último parágrafo nós temos assim, no finalzinho: a formosa Clarinha não podia oferecer-lhes outros atrativos além dos seus frescos lábios vermelhos, tentação demoníaca das suas formas esculturais e assombro dos sertões de Guaranatuba. Ou seja, a personagem não tinha nada de puro, apenas uma sensualidade que era observada nos lábios e que se apresentava como uma tentação demoníaca. E para finalizar, na letra B nós temos: justifique as diferenças com base nos fundamentos do estilo de época em que se enquadra cada romance. No primeiro texto, nós temos um texto retirado de um romance romântico, em que há toda uma idealização amorosa, uma idealização das personagens femininas, que são apontadas como puras, como angelicais, como idealizadas. Portanto, a ideia da perfeição aproxima as personagens românticas de seres angelicais. Diferente do segundo texto, que é um texto do naturalismo, que nós ainda não estudamos, mas só para adiantar, vai ser um período totalmente contrário ao romantismo. Por quê? Ali nós temos uma preocupação com o instinto sexual, com a demonstração de que a mulher tem possibilidade de, por meio da sua aparência ou dos seus gestos, despertar o desejo sexual no personagem masculino. Ok? E a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida é só mandar lá uma mensagem, tá bom? Beijinho e boa semana!